Ok, pessoal. Então, dando continuidade aqui ao segundo capítulo, a análise do segundo capítulo em Cropeira, nós temos a equação da difusão do calor, certo? A equação da difusão do calor, ela leva em consideração ali o balanço de energia em um corpo e também a questão da condutividade nesse corpo, tá? Então, nós temos três sistemas de coordenadas, né? Nós temos as coordenadas cartesianas, nós temos as coordenadas cilíndricas e nós temos as coordenadas esféricas. E essas três coordenadas é que nós vamos ver agora nessa nossa análise. Então, começamos pelas coordenadas cartesianas, né? Então, para isso, eu vou fazer aqui um desenho, né, de uma imagem que representa as coordenadas cartesianas de um elemento infinitesimal. Então, esse elemento infinitesimal seria um cubo, tá? E esse cubo, né, com dimensões, aqui seria a origem, né? Então, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, tá? Então, a coordenada, né? Então, essa dimensão seria a dimensão dx, né? Essa dimensão, nós teríamos a dimensão dy, e aqui na altura, né, a dimensão dz, tá? Então, através desse sistema cartesiano, né, representado por um elemento infinitesimal de dimensões dx, dy, dz. Então, dx, dy, dz seriam dimensões infinitesimais, ou seja, um elemento tão pequeno quanto vocês possam imaginar, né? Nós temos os fluxos térmicos através dele. Então, na face dz, dx, dz, dy, certo? Nessa face aqui, nós temos a entrada de um fluxo térmico paralelo a essa direção. Esse fluxo térmico, então, ele está na direção x. E vamos representar por Q em x. Na posição x mais dx, certo? Ou seja, lá na face dy, dz na saída, tá? Nós temos um fluxo térmico também, que nós vamos representar em x mais dx, tá? Então, o fluxo térmico que sai nessa face. Da mesma forma, nós vamos representar os fluxos térmicos na direção z. Então, entra em z, aqui na face dy, dx, nós temos um fluxo na posição z, e lá na saída, nós temos um fluxo em z mais dz, que sai. E da mesma forma, na direção y. Então, aqui na direção y, nós temos um fluxo que na posição y nós vamos chamar fluxo de calor em y, e lá na face de saída, fluxo de calor em y mais dy. Além disso, conforme o nosso balanço de energia, nós podemos ter uma geração
interna, né? E uma energia acumulada internamente. Lembrando que o pontinho aqui indica fluxo. Ok até aí? Bom, então nós vamos avaliar ponto a ponto cada um desses fatores, tá? Bom, pegando inicialmente aqui na posição X, certo? Na posição X, nós podemos escrever que o fluxo de calor em X mais dx, ou seja, o que sai desse sistema, vai ser igual o que entra nesse sistema mais a taxa de variação da quantidade de calor na direção X. Ok? Deixa eu só pegar a numeração da equação. Então, essa é a equação 6. Da mesma forma, o fluxo de calor que deixa na direção Y, que deixa o sistema na direção Y, vai ser o que entra na face Y mais a variação do fluxo de calor na direção Y. E da mesma forma, o fluxo de calor que deixa a face Z mais DZ vai ser igual o fluxo de calor que entra na posição Z, que faltou um Y, né? Mais a variação da quantidade de calor na direção Z, dz. Ok. Então, temos as equações que representam os fluxos, tá? A energia gerada, ela vai ser proporcional ao calor, ao fluxo térmico, que multiplica o volume do corpo, ou seja, dx, dy, dz. E o acúmulo vai ser a quantidade de energia que um corpo acumula devido a uma variação da temperatura no tempo, né? Então, se nós pegamos aqui, isso aqui é a quantidade, esse termo que nós escrevemos, é a quantidade de energia acumulada devido à variação da temperatura no tempo, que multiplica o volume do corpo. Com isso, nós podemos aplicar essas 5 equações num balanço de energia. Esse balanço de energia, nós já descrevemos ele anteriormente, né? Nós temos que a energia que entra mais a energia gerada menos a energia que sai é igual à energia acumulada no nosso sistema. Então vejam bem, o que entra no nosso sistema? Entra no nosso sistema um fluxo de calor na direção X, mais um fluxo de calor na direção Y, mais um fluxo de calor na direção Z. Ok? Então, esses 3 termos aqui
que nós escrevemos é relativo à energia que entra. O que sai do nosso sistema, mais o termo de energia gerada. Então, o termo de energia gerada vai ser o fluxo de calor gerado dx, dy, dz, menos a energia que sai do nosso sistema. Então, a energia que sai do nosso sistema vai ser Q dx mais dx, lá na posição x, mais Q dy mais dy, mais Q dz mais dz, que nós escrevemos através das equações 7 a 9. Igual a energia acumulada que nós escrevemos pela equação 10. Tá? Se nós substituirmos, então, as equações 7 a 9, era 6 a 8, né? Essas três equações aqui, 6 a 8, nos fluxos de saída, né? Então, nós temos menos Q dx mais dx, né? Vocês vão ver que vai ser Q dx mais dq dx vezes dx. Então, nós temos um Q dx aqui no início e um Q dx aqui no final. Tá? Então, esses termos Q dx, Q dy e Q dz, eles vão acabar se anulando, né? Então, nós ficamos só com a segunda parte, digamos assim, a segunda parte da equação. Tá? Então, a segunda parte da equação vai ficar menos taxa de variação do fluxo de calor na direção x dx, menos a taxa de variação do fluxo de calor na direção y dy, menos a taxa... Faltou dy ali, né? dy menos a taxa de variação do fluxo de calor na direção z dz, certo? Tá? Então, essa é a primeira parte, mais o termo de energia gerada, vou colocar embaixo esse termo aqui, para ficar mais fácil, mais o termo de energia gerada, né? Igual o termo de acúmulo. O Cp, taxa de variação da temperatura com o tempo, dx, dy, dz. Tá? Estou poupando aqui no espaço as minhas equações, mas tudo bem. Tá? O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer agora? Tá? Agora, nós vamos escrever a lei de Fourier, tá? Então, se nós temos que Q dx vai ser igual a condutividade térmica, que multiplica a área, ou seja, a decisão transversal, dy vezes dz, né? Vezes a variação de temperatura na posição x, tá? Equação 14, da mesma forma que dy menos k dx dz, área de seção transversal, dt dy.
equação 15. E o fluxo de calor em Z menos K dx dy dt dz, equação 16. Vou fazer uma pequena alteração da página aqui para ficar melhor de ver. Tá? Então, se nós derivarmos essa equação e aplicarmos, né, se fizer a derivada de Q em função de uma dimensão sigma, né, dessas três equações aqui, fizer as derivadas dela, e aplicarmos na equação 13, nós vamos ficar do seguinte: derivada em relação a x, tá, de K dt dx, tá, que multiplica dx dy dz. O dx vinha lá da equação 13, o dy e dz vem aqui da equação 14. dx lá da equação 13 e o dy e o dz da equação 14, tá? Mas aqui faltou um x, né? Derivada em relação a y da lei de Fourier, K dt dz, que multiplica dx dy, que veio da equação 13, dz da equação dx e dz da equação 15, mais derivada em relação a z dk dt dz, que multiplica dx dy da equação 16, dz da equação 13, mais o termo de geração que multiplica dx dy dz igual a ρ Cp, o termo do acúmulo, dt dt, que multiplica dx dy dz. Então vejam que todos os termos ficaram em função do volume, tá? Então o que eu posso fazer nessa equação aqui, tá? O que eu posso fazer nessa equação enorme aqui, tá? Por que eu deixei ela assim, desse tamanho enorme? Para vocês entenderem. Eu vou dividir ela por dx dy dz, tá? Quando eu divido ela por dx dy dz, o volume do meu sistema sai fora da equação. E a equação, então, fica simplificada da seguinte forma: derivada em relação a x de k dt dx mais a derivada em relação a y de k dt dy mais a derivada em relação a z dk dt dz mais a energia gerada igual a Cp, ρ Cp, taxa de variação da temperatura com o tempo. Num primeiro momento, né, essa equação 17,
é a nossa equação geral da difusão, né, do calor em coordenadas cartesianas. Bem, agora nós podemos fazer algumas simplificações nela, tá? Então, a primeira simplificação nela é a seguinte, tá? Vou pegar aqui até um azul e para destacar, tá? Vocês estão vendo que aqui, ó, o K, né, tá dentro da derivada em relação a x, a y e z. Então, a primeira consideração que a gente vai fazer é que num elemento infinitesimal, tá? Num elemento infinitesimal, o K é constante. Ou seja, esse elemento, né, ele acaba sendo um elemento pequeno o suficiente, tá? De forma com que o K ele não varie na direção x, y ou z, tá? E nós vimos na aula anterior que o K ele pode ser constante nas direções desde que não tenham grandes gradientes de temperatura. Então, se o K é constante, ele pode sair aqui para fora, porque a derivada de uma... quando eu derivo uma constante é ela mesma, né? Uma constante que multiplica um parâmetro, sobra apenas o parâmetro, né? Então, o dt dx, sim, há uma variação com o tempo, há uma variação com a posição, o dt dy também tem variação com a posição, para existir o fluxo térmico, tá? Mas o K é uma constante. Então, essa aqui seria uma constante, uma derivada do tipo, derivada de uma constante que multiplica x, né? Então, vai ser A vezes a derivada de x, né? Então, se o K é constante, eu posso tirar esse K para fora e dividir toda a equação por K, tá? Então, quando eu divido toda a equação por K, eu tenho o seguinte, que a derivada da temperatura, a derivada em relação a x da derivada da temperatura, então a derivada segunda da temperatura em relação a x, né? Mais a derivada segunda da temperatura em relação a y, mais a derivada segunda da temperatura em relação a z, né? Mais o fluxo de calor dividido por K, lembrem que a gente dividiu toda a equação por K, desculpa, a geração, né, de calor dividido por K é igual a ρCp dividido por K. E aí eu volto lá na primeira aula dessa unidade que K dividido por ρCp é a difusividade térmica, tá? Então, ρCp dividido por K vai ser 1 sobre a difusividade térmica e a derivada da temperatura com o tempo, né? Então, representando aqui o acúmulo, tá? Bom, uma outra simplificação que eu posso fazer, que é muito comum, né? Vou botar aqui, é não ter geração interna, né? É não ter geração interna. Lembrem que aqui eu estou acumulando essas considerações. Então é muito comum o corpo apenas transferir energia e acabar não tendo nenhum tipo de geração interna. Então, nesse caso, a equação, o termo aqui de geração, ele some, né? E a nossa equação, ela fica da seguinte forma. Derivada segunda da temperatura em relação a x, derivada segunda da temperatura em relação a y, derivada segunda da temperatura em relação a z, igual o termo de acúmulo. Tá? Então, essa aqui é no caso de eu não ter uma geração interna
Por exemplo, uma placa que apenas transfere calor, que apenas o calor passa por ela, né? E uma última simplificação que a gente pode fazer aqui, do termo da equação geral, é também não ter acúmulo. Ou seja, tudo que entra é igual a tudo que sai. E aí a equação fica da seguinte forma. Então, o termo aqui, final do acúmulo some, fica derivada segunda da temperatura em relação a x, mais derivada segunda da temperatura em relação a z, mais, y, primeiro só para manter a ordem aqui, né? Mais derivada segunda da temperatura em relação a z igual a zero. Então, sem acúmulo, sem geração e K constante, a gente chega a essa equação. Então, essa equação seria um fluxo de calor tridimensional, um corpo tridimensional, e sem nenhum tipo de acúmulo ou geração interna. Mas, professor, o meu problema ele é um problema unidimensional, ou seja, o calor só se dissipa na direção x. Bom, então esse termo aqui, o termo dt dy, derivada segunda, aqui faltou o quadrado, né, gente? Peço desculpa aqui. A derivada segunda da temperatura em relação a y e a derivada segunda da temperatura em relação a z são zero. E aí fica aqui a derivada segunda da temperatura em relação a x é igual a zero, e essa equação pode ser integrada de forma algébrica. Quando tenho mais de uma derivada, ou seja, eu tenho derivadas parciais, ou eu caio em problemas de equações parciais, né? De solução de equações parciais, algumas bem conhecidas, ou eu caio em problemas resolvendo cálculo através de cálculo numéricos, tá bom? Então, isso aqui é um pouquinho da equação do calor em coordenadas cartesianas.